Legal, vamos fazer um MACD da JMA. JMA, quem já viu aí, né, nos vídeos anteriores, é a Zurich Moving Average, ou a média móvel de Zurich. Né? Eu mostrei lá no vídeo por que que é uma média interessante, né, qual que é a ideia por trás dela, qual que é a diferença para outras médias, né? Onde eu tenho também aí um vídeo sobre as diferenças entre as médias comuns que a gente conhece, né? Exponencial, aritmética, ponderada, enfim. Mas me pareceu que o pessoal gostou bastante dessa média Jurek, né? Recorrentemente o pessoal me pede para customizar códigos usando a JMA. Né? E um deles foi o do MACD. E eu queria aproveitar para falar do MACD especificamente, porque é um indicador muito simples para você customizar e usar outras médias, né, para ver aí, estudar os resultados, ver como é que fica, se fica melhor, se fica pior, né? Então eu queria construir juntos aqui um MACD do zero, tá? Para a gente entender o que constitui o MACD. Né? Então a gente vai aproveitar e fazer esse gancho e fazer um MACD da JMA. Mas você vai perceber que você poderia fazer, né, de qualquer outra média, ou até mesmo, aí se quiser arriscar um outro indicador, tá? Então fica aí a seu critério para fazer seus estudos, tá? Então vamos ver o que é um MACD. Se a gente colocar o MACD linha histograma, como sempre, tá, gente? Quando eu falo o que é um MACD, não é a minha intenção aqui ficar te ensinando análise técnica, operar, né? Não é esse o meu propósito. Meu propósito é o que é um MACD do ponto de vista matemático, né? Da coisa, né? Programático, né? Depois você aplica para o seu operacional, tá? Tem um monte de gente aí que explica muito melhor como operacionalmente usar e como é operacionalmente um MACD, tá? Mas o MACD, que é Moving Average Convergence, Convergence Divergence. Basicamente é média móvel, convergência e divergência entre média móvel, tá? E como que ele faz isso? Ele usa duas médias móveis, que o conceito, né, os termos que você vai ouvir é média móvel curta ou longa, ou rápida ou lenta. Então a curta equivale à rápida, né? E a longa equivale à lenta. Você vai ouvir, vai ler também, né? Isso se você for estudar MACD, por exemplo, em conteúdos aí em inglês, né? Você vai ver como a rápida, que seria a fast, né? E a longa ou a lenta, slow, né? São termos que você vai ouvir também em estocástico, por exemplo, né? Estocástico rápido, estocástico lento, né? O fast, slow, tá? Então, só para você saber aí, né? Então, obviamente, a ideia é que a curta, a rápida ou a fast, né? É menor que a longa, ou a lenta, ou a slow, né? Quanto, né? Isso aí depende de como você observa, né? Dois exemplos aqui que eu estou usando nativo, por padrão, né? Seria a média curta em 9 e a média longa em 32, mas essa proporção você que determina, desde que você mantenha ou respeite o fato de que a curta tem que ser menor que a longa, né? Então não importa, né, se é a proporção, né, se é 9 e 10 ou 9 e 900, desde que a curta seja menor que a longa. A gente tem um terceiro valor que é chamado de sinal, né, o outro signal, que você vai ver em inglês, que talvez, acho que para traduzir para nós, o termo melhor seria uma referência, depende, né? Talvez tenha um termo melhor em português, né? Sinal não parece, não é necessariamente para determinar sinal de entrada ou saída. É simplesmente um valor de referência usado no nosso cálculo, que a gente vai ver já já, tá? Então não se confunda com esse parâmetro sinal achando que é relacionado a de fato um sinal de entrada ou um sinal de saída, tá? Então eu tenho aqui duas variáveis MMR e MML, tá? Rápida e lenta. Note que é aqui que eu vou fazer o cálculo das minhas médias móveis rápida e lenta, tá? Se a gente estivesse fazendo uma média aritmética comum, o que a gente faria aqui? Média
parênteses, o período, vírgula, o preço, né? No caso aqui, fechamento, por exemplo. Né? Normalmente é usado o preço de fechamento. Né? No caso aqui, o nosso parâmetro da curta é o parâmetro média curta. No caso da longa aqui, né, ou da lenta, seria o parâmetro média longa. Tá? Agora, eu estou usando a função que a gente criou, né, nos vídeos anteriores da JMA, tá? Que é este arquivo aqui, que vai junto com o arquivo que você for fazer o download aí do MACD JMA. Agora, importante, os dois arquivos você precisa importar para o Profit para que este código especificamente funcione, tá? Porque note que esta função não é uma função nativa, scapp underline JMA não existe nativamente no Profit, a gente criou aqui, tá? Então, se você quiser conhecer o que esses parâmetros estão fazendo, aí eu recomendo você assistir o nosso vídeo lá sobre a JMA, tá? Mas o que é o ponto que eu quero fazer? Que é aqui que você vai poder customizar a média que você quer usar. Aqui você pode determinar uma média aritmética, você pode determinar uma média exponencial, uma Wells-Wilder, uma média ponderada, outras médias que a gente já discutiu aqui, RU, tá? Não importa, qualquer que seja a média que você queira utilizar, é aqui que você vai customizá-las. Desde que, né, e aí é uma recomendação porque faz sentido matematicamente, é de usar médias iguais, né? Então, assim, se eu estou usando na rápida uma aritmética, na lenta eu também vou usar aritmética. Se eu estou usando rápida exponencial, a lenta exponencial. Né? Para não comparar maçã com banana, né? Você tem que comparar coisas aí equivalentes, né? E fazer a customização, claro, da periodicidade de cada uma delas, né? Que você pode atrelar os seus parâmetros aqui em cima, tá? E aí, o que o MACD em si faz? O valor MACD, então note que o MACD nativo tem 3 plotagens aqui acontecendo. 2 linhas e um histograma. Então a gente vai reproduzir isso, né? Note que esse é o MACD nativo, usa uma média exponencial. Tá? A gente vai reproduzir a mesma coisa usando o AJMA, que está aqui, mas eu ainda não estou plotando nada. Tá? Esse aqui é o nosso código. Só que eu ainda não estou plotando nada. A gente vai fazer isso juntos. O primeiro valor que eu vou calcular é de fato o valor MACD, que é nada mais do que a diferença entre a média rápida e a média lenta. Note que eu coloquei aqui média móvel exponencial porque é o valor usado por padrão. Mas note que agora você pode customizar para qualquer média que você queira. No nosso caso, o que a gente está usando? A JMA. Então, neste exemplo, eu estou fazendo a média móvel rápida JMA menos a média móvel lenta JMA. Né? Ou seja, eu estou encontrando a diferença entre essas duas médias móveis. Né? Médias móveis JMA. Tá? E esse é o primeiro valor que a gente vai plotar. Então, vou até tirar o comentário aqui ó, da nossa plotagem VMACD, valor de MACD. Então, se eu salvar esse código, note que essa é a nossa primeira plotagem. Né? Logo em seguida, o que a gente vai fazer? Encontrar o valor de sinal, ou este valor referência. Então, eu chamei de V sinal, que é uma média exponencial da linha sinal. É uma média exponencial do nosso valor de MACD com a periodicidade configurada no parâmetro sinal. Né? Este o que seria o indicador nativo, né? Aplicar uma média exponencial, né, de sinal, que são a quantidade de períodos. Né? Então, note que eu falei que não era necessariamente relacionado a um sinal de entrada ou saída, é simplesmente um valor aí de referência, né? Só que é uma média do meu valor do MACD, que é essa nossa linha que a gente já está plotando. Para adaptar para o nosso conceito de JMA, tá? Eu vou alterar isso para, né, o nosso função JMA. Então, vamos fazer isso juntos. Eu quis deixar uma para a gente fazer juntos, para você ver que nativamente era média exponencial,
né? Como o MACD era a média móvel rápida exponencial menos a média móvel lenta exponencial, a gente alterou para JMA, agora a gente vai fazer o mesmo para sinal, né? Periodicidade sinal, 52. Agora, ao invés de close, quem que é o VMACD? Tá? Porque só para a gente olhar rapidamente os componentes aqui, ó, ele tá meio ruim de ler ali, né? Como eu disse, não vou ficar voltando nos componentes aqui, nos parâmetros, tá? Eu expliquei os parâmetros lá no nosso vídeo sobre a JMA, tá? Mas o que interessa pra gente é que, né, eu estou fazendo aqui do valor sinal, né, quantidade de períodos, né? Só que ao invés do preço de fechamento que eu estava fazendo aqui no valor do MACD, né, agora eu estou usando o resultado da diferença entre a média móvel rápida e a média móvel lenta, né? E aí essa segunda plotagem que eu vou fazer. Então vou salvar. Note, né, que agora eu tenho duas linhas igual ao MACD linha aqui, né, nativo, só que com valores da JMA. Eu adicionei um preenchimento de coloração só para ficar mais interessante, tá? Mas não precisa, né? Como que eu fiz isso? Eu vim aqui em propriedades, preenchimento, coloquei um preenchimento azul aqui, tá? Mas obviamente você não precisa. O terceiro componente, que é o que a gente conversou, o histograma, o que que é? É o MACD que a gente calculou aqui, menos o sinal que a gente calculou aqui. Este valor histograma a gente plota separado e configura como histograma. Como que a gente faz isso? Vem aqui nas propriedades, a linha 3, que é a nossa terceira plotagem, eu altero a aparência ao invés de linha para histograma, tá? Simples assim. Então aqui são as três nossas plotagens, eu determino a coloração da plotagem 1 e 2, né? Que é a nossa linha 1 e linha 2, então você vê púrpura e azul naval, navy, sei lá, né? Que são essas duas plotagens. E a terceiro componente, que é o nosso histograma, a coloração é definida por um teste condicional, onde eu digo se este valor de histograma que a gente calculou for maior que zero, a coloração será verde, se não, né, se for menor que zero, será vermelho. Ou seja, se o histograma estiver para cima, maior que zero, pinta de verde, se estiver para baixo, menor que zero, pinta de vermelho. Tá? Só que eu posso cancelar isso usando, né, o parâmetro coloração que o usuário pode configurar. Então, se você olhar aqui nos nossos parâmetros, a gente tem um parâmetro chamado coloração que eu posso alterar para não, e aí ele ignora e colore numa uma cor única, né? Se eu colocar sim, ele usa então o nosso teste condicional para determinar essa coloração. Então note a diferença aqui, né, do histograma JMA e do histograma com média móvel exponencial, tá? Então aí, né, se é bom, se é ruim, como é que você vai usar isso aí? Como eu falei, não é meu propósito aqui, tá? Só quero te mostrar. Até se você tiver um pouco interessado em entender a vantagem, vamos dizer assim, da JMA, eu recomendo assistir o vídeo sobre a JMA, onde eu falo um pouco, né, qual que é aí as características dessa média, né? Por que ela pode ser interessante, tá? Mas era isso que eu queria mostrar, né? Além de mostrar aí o MACD com a JMA, que foi algo que já tinham pedido, te mostrar como que você pode criar um MACD de qualquer média que você quiser, né? Basta você alterar a média móvel rápida e a lenta, e aí, claro, adaptar aqui, né, no seu sinal também, né? Aplicar, né, dentro do valor do MACD, que é o resultado aqui, né, da diferença entre a rápida e a lenta, né? Você usa a mesma média. No caso aqui, eu alinhei tudo usando a SCAPP-JMA, né? Mas poderia ser uma exponencial, Wells-Wilder, ponderada, Hu, né? Enfim, existem inúmeras médias móveis que você poderia aí fazer a adaptação. Então, né, você pode usar esse código aí ou para estudar a JMA ou para usar como esqueleto, vamos dizer assim, né, dos seus MACDs aí, né, para qualquer outro tipo de MACD, tá? Então, como sempre, códigos lá em scapp.link/códigos. Eu vou deixar os dois códigos juntos porque eu vou dizer de novo, não vai este código aqui, tá? Do jeito que ele está e do jeito que você baixar, não vai funcionar sem este arquivo,
né, SCAPP-JMA, que vai junto, né? Agora, o importante é que você precisa importá-los, né, juntos para o seu Profit para que funcione, tá? Se me perguntarem por que não está compilando, porque não encontrou esse código, eu não vou nem responder, tá, gente? Porque o pessoal precisa assistir o vídeo inteiro, precisa assistir com atenção. O pessoal não assiste, quer simplesmente baixar o arquivo, depois não entende por que não está funcionando, né? Então, né, fique atento a isso aí, legal? Então é isso aí, caso tenham mais ideias aí, caso queiram algum MACD, alguma outra média específica, avisa aí que a gente tenta inventar alguma coisa. Legal? Então a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!